Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge. Nós estamos fazendo o estudo da carta de Tiago e o nosso tema de hoje é cuidados com a língua, baseado em Tiago, capítulo 3, versículos 1 até o 12, tá bom? Glória a Deus, né? Vamos começar então nosso estudo. Vamos ler a Bíblia, o que ela diz sobre o assunto. Diz o seguinte: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasas em tão grande selva? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Glória a Deus, né? Esse texto é um texto bastante interessante, onde Tiago ele nos ensina alguns princípios aí com relação ao controle das nossas palavras, ao controle da nossa língua, ao controle da nossa boca, porque isso é importante para a nossa jornada cristã, é importante para a nossa caminhada. Dentro desse processo, a gente vê que as nossas palavras, elas podem gerar vida para aqueles que nos ouvem, se nós tivermos palavras de Deus, palavras de motivação, palavras que conduzem as pessoas até Cristo, que fazem com que elas tenham um arrependimento genuíno e se rendam aos pés de Jesus, ou também pode gerar morte, quando nós amaldiçoamos pessoas, quando nós criticamos, quando nós desmotivamos pessoas. Isso pode gerar um balde de água fria nos sonhos, nos planos, nos projetos e fazerem com que as pessoas ali elas deixem ali de continuar caminhando com firmeza, até mesmo juntamente com Cristo, por conta das nossas palavras e ações. Então nós devemos tomar cuidado aí com esses comentários que às vezes saem da nossa boca e temos esse controle sobre a língua para que nós falemos somente aquilo que é bênção aos pés do Senhor, né? Indo para o texto em si, nós temos algumas lições importantes a serem faladas. Primeira delas, né, ele fala que nós não devemos ser muitos de nós mestres. No verso 1 e 2 ali, né, a gente tem um conjunto para nós estarmos analisando. Pegando o contexto da época, né, hoje em dia muita gente não gostaria de ensinar mesmo, né, falar sobre ensino, falar, aí, sala de aula eu estou longe, eu não quero saber de aula nem que seja bíblica, né? Por conta de vergonha, por conta talvez falta de conhecimento, por conta até mesmo né, de ter medo de falar alguma besteira, alguma situação, as pessoas elas têm ali uma certa rejeição pela questão do ensino. Mas a grande questão é que no passado, nos tempos da igreja primitiva, né, quando a carta foi escrita, o mestre ele tinha muito valor diante da sociedade e também no meio religioso, né? As pessoas, elas, muitas delas queriam ser mestres, ter a titulação, ela queria ter o cargo e muitas pessoas concorriam para isso, tinham esse desejo no seu coração. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que a obra de Deus ela não deve ser feita para que nós venhamos a querer nos aparecer, né? Querer reconhecimento, querer ser tido como uma pessoa de sucesso, uma pessoa sábia. Quando nós nos propomos a fazer a obra de Deus,
nós devemos, primeiramente, pensar única e exclusivamente em glorificá-lo, exaltar o nome do Senhor através do nosso ministério, através da nossa obra, daquilo que nós nos propomos a fazer de acordo com o chamado de Deus para as nossas vidas, e depois também pensar na edificação de almas, seja nas pessoas que se rendem aos pés de Cristo para terem suas vidas transformadas e terem a sua salvação e a vida eterna, seja naqueles que já estão na caminhada, de forma que eles possam ser edificados, possam ser transformados, possam ter uma experiência cada vez mais viva com o Senhor. Então, independente daquilo que nós venhamos a fazer, a nossa intenção sempre deve ser a seguinte: apontar as setas para fora. Primeiramente para Deus, para que o nome dele seja exaltado, e depois para a igreja dele, para as pessoas que fazem parte ali do nosso círculo, as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida para estarmos ensinando, ministrando de alguma forma, para que o nome do Senhor seja glorificado e essas vidas elas possam crescer ali tanto na graça quanto no conhecimento. Então essa tem que ser a nossa motivação, né? Essa deve ser a nossa a maneira como nós nos rendemos ao nosso chamado e possamos exercer não somente o ministério de ensino, mas qualquer ministério dentro da casa do Senhor, para que realmente tenhamos a motivação correta e que o nosso ministério tenha o fruto que realmente Deus espera de nós. Então, esse é um ponto. Outro ponto, agora falando especificamente do ensino, né? Ele fala também no verso 2 ali sobre o controle, né? Se nós controlarmos as nossas palavras, controlarmos a nossa boca, a gente vai ter controle sobre o corpo inteiro. Então, uma das coisas que nós devemos ter antes de começar qualquer ministério, né? Mas especificamente também o ministério de ensino, a gente deve controlar a nossa língua. A gente sabe que nós tropeçamos em muitas coisas, sabe que nós estamos num constante processo de transformação, num constante processo de mudança, mas à medida que nós crescemos espiritualmente, a gente deve ter domínio sobre algumas situações. E um desses domínios que nós devemos adquirir é o domínio sobre o falar, né? O domínio sobre a nossa boca, sobre a nossa língua. Então, a partir do momento que nós temos esse domínio através da transformação que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas, mudando primeiramente o nosso coração, depois mudando a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, a gente tem que mudar a maneira como nós nos alimentamos, né? Às vezes a gente assiste aí programas, filmes, coisas na internet que não trazem nenhum tipo de edificação, às vezes muito pelo contrário, contaminam o nosso pensamento e a nossa alma. E quando a gente tem essas coisas no coração, a boca vai falar aquilo que o coração está cheio. Então, isso vai trazer ali, pode trazer palavras de escândalo, pode trazer ali falsas doutrinas, pode trazer meramente filosofia humana, né, que leva de nada para lugar nenhum, até motiva o coração em algum momento, mas não gera vida, né, só a palavra de Deus pode gerar vida. E a partir do momento que nós temos esse controle, as nossas palavras passam a ser palavras de bênção, seja nas nossas conversas particulares, seja nos ambientes onde nós fazemos parte, família, igreja, trabalho, ou seja simplesmente, né, andando pela rua, indo para algum lugar, a gente encontrando pessoas até mesmo desconhecidas, mas se tivermos oportunidade de falar com elas, que as nossas palavras sejam palavras de bênção, né? Então, nós precisamos ter esse domínio, essa transformação na nossa vida, primeiramente interior, para que ela reflita no nosso exterior, nas nossas atitudes e palavras, para depois podermos assumir aí o ministério, para depois podermos querer ensinar outras pessoas, né? Não somente na sala de aula, mas através de um discipulado, através de visitas, através de pregações e fazer com que elas cresçam espiritualmente. Então, a transformação ela começa em nós, para depois, através de nós, que o Senhor possa transformar outras vidas. Então, esse é um outro ponto aí para a gente estar falando. Eu preciso ter uma vida transformada antes de começar a ministrar do Senhor para as outras pessoas. Aí depois a gente vê ali no versos 3 a 5 alguns exemplos de controle, né? O Tiago ele usa alguns exemplos com relação a pequenos controles que geram ali uma grande influência e depois comparando com relação à língua. Por exemplo, né, o cavalo. O cavalo você coloca um freio na boca dele e dali, quando você coloca aquele freio, você vai lá e controla ele para onde você quer que ele te leve, né? Então você ganha o domínio sobre todo o corpo do cavalo controlando a sua boca. Uma coisa simples, mas que vai dominar todo o corpo. E assim também é com os navios.
navios eles são grandes, né? Eles podem levar grandes cargas, são ali às vezes assaltados por muitos ventos, né? Fortes ventos que ali fazem com que eles possam andar. Né? Hoje em dia não tem tantos navios à vela quanto tinham no passado, né? Mas no passado as caravelas eram bem feitas ali, né? Aquela questão de estar sendo o principal navio da época. E a gente percebe o seguinte, que todas essas navios, por maiores que eles fossem, um simples timão podia controlar eles. Então o marinheiro lá, o timoneiro, ele podia levar o navio para onde ele quisesse, desde que ele tivesse ali aquele controle do timão. E assim também é a nossa vida, né? Se nós controlarmos a nossa língua, se nós controlarmos a nossa boca, as nossas palavras, a gente consegue levar a nossa vida para onde quer que a gente queira, né? A gente consegue dominar todas as demais questões da nossa vida. Então é importante que a gente tenha esse controle. Não fale sem pensar, não fale, né, de uma forma ali inconsequente, sem nenhum tipo de pensamento para saber quais serão as consequências das nossas palavras, porque uma vez que elas são lançadas, elas não têm mais como serem recolhidas, e elas podem nos colocar em muitas confusões, em muitas situações, gerarem muitos mal entendidos e também alguns escândalos aí, dependendo da maneira como nós colocamos as nossas palavras. Então a gente deve tomar cuidado com aquilo que nós falamos, tomar cuidado com aquilo que a maneira como nós nos expressamos, porque isso pode gerar escândalo para as pessoas e afastar até mesmo pessoas de Deus, e nós não queremos ser instrumentos aí de maldição na vida das pessoas. Então esse é um outro ponto a ser meditado aí. E por fim, ali do verso 6 até o verso 12, a gente vê algumas outras situações, né? Primeiramente, ele fala que a nossa língua, ela contamina o corpo. Ele até usa o exemplo de uma fagulha, né, que pode incendiar uma floresta inteira, e fala que a nossa língua é fogo, né, que ela às vezes pode ser venenosa, que ela pode fazer diversas situações e gerar uma grande confusão dependendo do nosso domínio que nós temos sobre ela. Então a gente deve tomar cuidado, como estava falando agora há pouco, com o falar. Às vezes as pessoas falam, eu sou extremamente sincero, então eu falo mesmo, né? Mas na verdade todos nós devemos ser sinceros, mas a sinceridade ela não deve dar vazão para a má educação, para carnalidade, né? Às vezes a gente deve ser sincero, sim, mal educado, não. Existem maneiras e maneiras de nós falarmos as coisas para as pessoas. Existem maneiras e maneiras de nós lidarmos com situações, né? Por mais adversas que elas sejam, o Senhor ele nos dá o fruto do Espírito. Então, as nossas palavras elas devem ser premiadas primeiramente de amor, elas devem ser premiadas de paz, elas devem ser premiadas de domínio próprio, de forma que a gente não venha a falar aquilo que nós pensamos sem nenhum tipo de filtro. Mas a gente sempre deve pensar: será que as nossas palavras estão magoando ou vão magoar as pessoas que nos ouvem? Será que a gente vai vai tratar um atendente de um banco, por exemplo, atendente de um supermercado, por mais que nós estejamos irritados com o serviço, mas vamos tratá-lo de uma maneira ali onde a pessoa possa ficar chateada, possa ficar magoada, possa estar se sentir humilhada pelas nossas palavras. Então a gente deve tomar cuidado, porque devemos filtrar uma coisa da outra e sempre ter em mente que quem está nos ouvindo é um outro ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, uma pessoa que Deus ama e que deseja salvar, e de repente, pelas nossas ações, sendo servos de Deus, a gente deve tratar as pessoas dessa forma. Mesmo que elas nos ataquem, mesmo que elas tentem nos humilhar, ainda assim a nossa atitude não precisa ser, né, tratar da maneira como nós estamos sendo tratados, mas sim a gente tratar como Cristo ele nos trata, como Jesus ele nos trata, com a misericórdia que ele tem para as nossas vidas, né? Ele fala para nós amarmos até mesmo os inimigos e tratá-los bem, porque assim nós amontoamos brasas vivas sobre a sua cabeça, ou seja, né, eles vão ficar pensando: puxa vida, eu tratei mal lá aquele irmão, aquela pessoa, e ele me tratou super bem, foi bem educado, não perdeu as estribeiras, né? Então é muito importante que nós tenhamos esse nível de transformação para que possamos honrar a Deus sobre todas as coisas. Tratar com sinceridade, se tiver que confrontar, a gente confronta, se tiver que falar a verdade, a gente fala, mas sempre em amor.
sempre pensando que existe uma outra pessoa que é filha de Deus do outro lado e que nós não podemos ali querer ferir as pessoas, mas as nossas palavras elas devem gerar vida, né? Lá em Provérbios fala que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então nós queremos comer frutos de justiça, frutos de bênção, e que as nossas palavras elas também, elas expressem a justiça de Deus e as bênçãos que estão sobre a nossa vida, né? A transformação que Jesus faz em nós para testemunho da sua glória. Então, cuidado com a palavra, cuidado com a língua, não permita que ela se contamine, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Jesus mesmo nos explica, né, que muitas vezes aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Né? Então, são as nossas palavras que vão contaminar ali a nossa caminhada e podem ali até mesmo nos tirar da presença de Deus, dependendo da forma como nós utilizamos a nossa boca. Então, é uma coisa nós meditarmos também. Outro ponto que nós devemos ver, né, ele fala que com a nossa boca nós podemos bendizer ao Senhor e amaldiçoar os homens. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A nossa vida, as nossas palavras, elas têm que ser sim, sim e não, não. Né? Não é uma palavra que é conveniente com a situação. Ah, agora que é conveniente para mim, então eu vou falar bem, vou elogiar, vou ali puxar sardinha para tais pessoas, né? Vou estar orando, vou estar falando as coisas, louvando ao Senhor. E depois, na situação seguinte, onde não é tão conveniente a gente falar, a gente muda completamente de figura, a gente começa a amaldiçoar as pessoas, falar mal das pessoas. Então, a gente deve ter essa situação, que a palavra de Deus é sim, sim, não, não para todas as pessoas, né? Para todas as circunstâncias. Não devemos ali mudar conforme a música toca, né? Como diz aí o pessoal do mundo. Mas a nossa vida ela deve ser uma vida que expresse realmente a sinceridade e a vontade de Deus. Então não entremos na pilha de falar mal dos outros. Às vezes a gente vê nas redes sociais, né, as pessoas defendendo certas teses, certas pessoas, certas situações, e de repente tantas pessoas entram na pilha ali falando mal, falando bem, brigando umas com as outras, e a gente não deve entrar nesse tipo de pilha. Nossa questão é defender a causa de Cristo, a causa do Evangelho, é saber que todas as pessoas podem ser alcançadas por Jesus, todas as pessoas podem, né, ter a sua chance de arrependimento para a salvação, e não cabe a nós julgar, nem A, nem B, nem direita, nem esquerda, nem de cima, nem de baixo, mas sim devemos expressar o amor de Deus através das nossas vidas e esperar que o Senhor faça a obra, trazendo arrependimento genuíno, trazendo conversão genuína para as pessoas que nos ouvem e aqueles que não ouvirem, né, que eles possam ali seguir o seu caminho em paz, da melhor maneira que eles acharem, e nós seguimos o nosso juntamente com Cristo, rumo à salvação e à vida eterna. Então esse é o ponto aí que nós devemos fazer, né? As coisas não devem ser dessa maneira, né? Glorificar a Deus e ficar amaldiçoando as pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E essa é uma atitude discrepante da vida cristã que deve ser corrigida ao longo da nossa trajetória de vida. Então, outra coisa que ele fala também, né, dentro desse texto, para a gente estar finalizando, é que não é conveniente que as coisas sejam assim, por causa dos frutos da nossa vida, né? Ou seja, não é conveniente que a gente tenha essa situação de hora estar glorificando a Deus e hora estar amaldiçoando pessoas. Hora estar falando, né, palavras de bênção e hora estar falando palavras de maldição. Ele até usa dois exemplos dentro dessa situação, onde ele fala que a figueira, né, ela não pode dar uvas, dar outro tipo de fruto pelo qual ela não foi designada, né, nem a videira vai dar figos. Então é muito importante que a gente dê o fruto que nós temos no coração. Se nós somos realmente de Jesus, se nós temos realmente uma aliança com Deus, o fruto que nós temos que dar na nossa vida são frutos de justiça, são frutos de paz, frutos de amor, frutos que realmente expressam a vontade de Deus, que expressam a majestade do Senhor e que expressam o amor dele não somente por nós, mas também por outras pessoas. Agora, se nós dermos um fruto contrário, fruto de ira, fruto de animosidade, fruto de encrenca, fruto de maledicência, fruto de sensualidade,
tudo isso vai expressar que nós não temos nenhum tipo de aliança com Deus e precisamos realmente nos convertermos de verdade, precisamos ali estar rendendo as nossas vidas a Jesus para que o Espírito Santo possa fazer a obra e transformar as nossas vidas de acordo com a vontade dele. Então, é muito importante que as nossas palavras elas expressem exatamente aquilo que traz dentro do nosso coração. E quando elas não estão expressando que a gente está agindo de uma maneira correta, precisamos render o nosso coração a Cristo e permitir uma transformação e uma mudança sobre as nossas vidas, de forma que caminhemos de acordo com a vontade dele, glorificando e exaltando o seu nome. E outro ponto que ele também fala como comparação é a questão da fonte. Ele fala que uma fonte de água doce não pode dar água salgada e uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ou seja, se realmente o Espírito Santo ele flui através das nossas vidas, a gente não pode constantemente viver numa carnalidade sem nenhum tipo de correção, sem nenhum tipo de mudança. É óbvio que nós não somos perfeitos, é óbvio que nós vamos tropeçar em alguns momentos, podemos até cair em algumas situações, mas a grande questão é que nós não podemos viver numa constante carnalidade o tempo todo, né? Aceitar o pecado na nossa vida, permitir que a gente seja constantemente, né? Que nós constantemente fiquemos andando em erros e sem nenhum tipo de correção, né? Porque o Espírito Santo mesmo, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, ele veio para nos confrontar, ele veio para confrontar os nossos erros, as nossas falhas. Então a gente pode comparar, por exemplo, a vida de Saul e a vida de Davi. Saul foi uma pessoa que recebeu a unção de Deus, recebeu o poder do Espírito Santo sobre a vida dele, foi consagrado rei de Israel, teve poder e autoridade sobre a sua vida, teve ali diversas situações onde ele obteve vitórias, obteve o sobrenatural de Deus se manifestando ali através da sua vida, mas depois ele acabou em derrota completa. E por quê? Porque ele não se arrependia dos seus pecados. Ele cometia os erros, falava, ih, errei, e agora, me perdoa mais essa vez, só que não tinha arrependimento, ele tinha remorso porque as coisas tinham dado errado, porque ele tinha tomado ali um puxão de orelha, mas ele não mudava de atitude, não mudava de a sua maneira de ser. E isso gerou uma derrota muito grande na vida dele e também vergonha, não somente para ele, mas para toda a sua casa, para toda a sua família. Né? Então, essa é a questão. É, quando nós erramos, a gente não pode permanecer no erro. Né? Uma vez que somos confrontados, nós nos arrependemos e mudamos de rota, procuramos mais não errar daquela forma, que é o caso de Davi. Davi ele recebeu as mesmas coisas de Saul, recebeu a unção, a presença do Espírito, também foi rei sobre Israel, viveu o sobrenatural de Deus e também errou, e errou feio, né? Talvez os erros dele tenham sido até maiores que os erros de Saul. Só que a grande questão é que ele tinha um coração quebrantado, um coração arrependido, e quando ele foi confrontado, ele se humilhou, ele pediu perdão a Deus, ele procurou não errar mais daquela forma, e ali ele foi perdoado e ele conseguiu terminar a sua vida em honra, terminar a sua vida em vitória, vivendo as promessas do Senhor e sendo bênção para a sua descendência, né? Porque através da descendência dele veio Cristo que trouxe salvação para toda a humanidade. Então a gente percebe ali, né, que Davi ele realmente ele foi honrado e andou na presença do Senhor. Em vários momentos da palavra, Davi fala que não vai trazer destruição, não vai trazer juízo sobre o povo de Israel por conta da fidelidade que Davi teve no passado, né? Então Deus ele honrou e se agradou muito de Davi por conta daquilo que ele viveu no passado. E assim deve ser as nossas vidas, né? Vidas que agradam a Deus, vidas que o honram, vidas que o exaltam. E quando nós tropeçamos, especialmente quando tropeçamos no falar, uma vez que nós identificamos esse erro, a gente deve pedir perdão. Pedir perdão primeiramente a Deus pelas nossas falhas, pedir perdão para as pessoas que muitas vezes nós magoamos através das nossas palavras e estarmos bem alinhados, com o coração livre de acusação, livre de todo mal e procurando sempre vigiar, vigiar na nossa boca para que ela não seja, para que da nossa boca não saiam palavras de maldição das nossas vidas. Bom, então é isso, né? A gente aprendeu aqui a controlar a língua, falamos ali um pouquinho a respeito dessa questão. É muito importante, né? A palavra de Deus ela tem bênção para nós, mas ela também nos direciona, ela nos confronta, para que nós possamos crescer espiritualmente, termos uma vida cristã verdadeira
E hoje, né, a gente vê esse confronto com relação às nossas palavras e que possamos tirar lições para as nossas vidas e aplicações práticas para o nosso dia a dia, para a gente viver uma vida que agrada a Deus, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente dia e fique na paz.